Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Conecta Pan aqui no Grupo Força do Rádio. Eu sou Franciele Bach, jornalista aqui da Jovem Pan, e a gente continua as nossas entrevistas com os prefeitos aqui da região que terminam seus mandatos agora, no dia 31 de dezembro. Hoje a gente vai conversar com o André Moser, que é prefeito da cidade de Indaial, cidade vizinha aqui de Blumenau, que está no seu segundo mandato, terminando então o segundo mandato de prefeito da cidade de Indaial. Prefeito, seja bem-vindo. Oi, Fran, um abraço a você, né, e a toda a sua audiência. Sempre um privilégio estar aqui para conversar um pouco sobre o nosso mandato à frente da Prefeitura Municipal de Indaial. Bom, esse é o teu segundo mandato, né, André? Vai começasse lá em 2017, aí depois foi para a reeleição em 2020, se reelegeu com uma votação bem expressiva e agora termina então, né, na próxima semana, dia 31, o seu segundo mandato. Desse teu primeiro mandato, o que mais te faz assim se emocionar? O que mais a principal coisa que vocês entregaram, ou seja de obra ou alguma ação que o município desempenhou no primeiro mandato? No nosso primeiro mandato, além dos investimentos que tivemos na mobilidade urbana, na revitalização das principais vias da cidade, nós tivemos um grande desafio, que era o nosso Hospital Beatriz Ramos, né? Um hospital que atende não só a comunidade de Indaial, mas toda a nossa região, os acidentados da BR-470, e o nosso hospital, em 2019, ele ia a leilão, fechava as portas, né? Estava à beira do fechamento das portas. No momento era administrado por uma associação beneficente. Então a prefeitura faz a intervenção na administração do hospital, assume o Hospital Beatriz Ramos, faz todo um processo de recuperação e hoje, graças a essa intervenção que fizemos lá em 2019, né, o nosso hospital tem UTI, com 10 leitos que atende toda a nossa região, também os acidentados a 470, tem um centro cirúrgico moderno, referência para Santa Catarina e até mesmo para o Brasil, e é outro hospital, né? Então eu vejo como um momento mais desafiador, porque aquele momento ou o prefeito tomava a atitude de intervir, de assumir a administração, ou a cidade de Indaial e a região ficaria sem o Hospital Beatriz Ramos, e passamos por todo esse processo. Logo depois vem a pandemia e ainda bem que estávamos administrando o hospital, porque o hospital conseguiu, né, então dar o atendimento às pessoas que no tempo da pandemia precisaram do hospital, e agora, né, finalizando o mandato, a gente finaliza com 10 leitos de UTI definitivo. Prefeito, em relação a essa intervenção, né, até para as pessoas entenderem, quando o município intervém, né, nessa situação, faz a administração, isso quer dizer que os recursos municipais entram também no hospital, é isso, né? É que, na verdade, o hospital já era bancado, na sua grande parte, por recursos municipais, né? Então, a partir do momento que a prefeitura faz a intervenção, o prefeito nomeia um interventor, um conselho administrativo, e a prefeitura, então, passa a ser a responsável direta pelo hospital, né? Então, tem alguns exemplos aqui na região, eu acho que Gaspar também é nesse formato, né? Então o prefeito passa a ser o responsável pela gestão do hospital. Então, muitas vezes o município ele tem a responsabilidade da saúde primária, ou seja, o prefeito é responsável pelo posto de saúde, os exames eletivos, e não é responsável, em princípio, pelo hospital. Mas como o hospital, as pessoas da cidade são atendidas, e o Hospital Beatriz Ramos tem mais de 60 anos de história com Indaial, era o nosso desafio, então, promover a recuperação desse hospital, e hoje a gente tem esse hospital aí que é referência aí para a nossa região, para Santa Catarina e até mesmo para o Brasil. E realmente é um desafio, né? Porque como você mesmo colocou, muitas vezes a questão do recurso da saúde vai colocando dinheiro, né? Os prefeitos vão colocando dinheiro e às vezes não vê aquela luz no fim do túnel, né? Porque sempre precisa de mais da saúde, né, prefeito? Certamente, né? E a gente via assim, era o desafio, porque quando dava certo não era o prefeito, mas tudo que dava errado, a culpa acabava recaindo sobre o prefeito. Eu digo, mas então se nós estamos diante dessa situação, vamos fazer a intervenção, porque aí nós estamos por dentro de tudo que acontece no hospital e podemos gerir a administração dele, né? Nós nomeamos então uma interventora que passou a administrar, e a gente se reportou direto, e nós fizemos uma concentração de esforços para recuperar o Hospital Beatriz Ramos. Prefeito, e aí no segundo mandato, então, né, em 2020, a gente teve uma eleição bem difícil, né, para todas as pessoas que concorreram, né, nas eleições municipais daquele ano por conta da pandemia. E o senhor também veio ser um prefeito que teve que trabalhar com a pandemia, né?
Como é que você avalia essa situação? Eu lembro bem dos seus vídeos, né? Sempre liderando aí alguns movimentos, até em relação à vacina e tudo mais. E naquela época, como foi essa situação para você como gestor? A pandemia foi desafiador para todos que estiveram na direção dela, né? Porque era algo que a comunidade científica não tinha a real dimensão do que acontecia. Então nós tínhamos várias informações que vinham do estado, do país e outras informações que acabavam vindo do mundo. Então foi muito desafiador para quem foi prefeito naquele momento. Eu acho que foi desses 8 anos o momento mais desafiador. Nós passamos quase 2 anos trabalhando de domingo a domingo, sem ter final de semana, sem ter feriado. Então foram 2 anos de muito trabalho, de muita dedicação, mas nós conseguimos minimizar os efeitos, nós conseguimos fazer com que poucas pessoas, claro que perdessem a sua vida, aquelas que perderam, a gente perdeu até pessoas próximas da gente, claro que é um sentimento bastante triste, mas a gente conseguiu vencer a pandemia. Eu lembro que quando era determinação do município, o município de Indaial não tomou medidas restritivas como fechar o comércio, fechar as igrejas. Então, quando passou a ser de responsabilidade do município, porque naquele momento eu entendia que não adiantava você proibir as pessoas de trabalharem, uma pelo reflexo econômico de tudo isso, e outra situação que as pessoas acabavam em casa sim se aglomerando. Pelo menos quando a pessoa estava trabalhando ali, era tomado todo o cuidado do distanciamento, da higienização, mas quando as pessoas ficavam em casa, sim que as pessoas acabavam se aglomerando. Então a gente tomou algumas medidas que até contrariaram muitas vezes a região, mas também foram acertadas porque também era um desafio. A gente promoveu também um plano de desenvolvimento econômico para a cidade naquele momento, ofertando financiamento com subsídio dos juros do município para os micro e pequenos empresários. Então a gente conseguiu sobreviver bem aquele período, mas certamente para quem estava à frente dele foi um momento bastante desafiador para todo e qualquer gestor. E considerando, o seu primeiro mandato, incluindo a própria intervenção, no hospital, passado ali a questão da pandemia, a eleição em 2020, uma reeleição com um número bem expressivo de votos, né, prefeito? Nós fizemos aí 70% dos votos, então foi a maior votação proporcional da história do nosso município, Eu que tive a alegria de ser o prefeito mais jovem da história e depois proporcionalmente o mais votado da história. Isso demonstrou também que foi feito um trabalho significativo, não só na condição da pandemia, que claro que acabou aproximando todos os prefeitos, embora fosse desafiador, mas acabou aproximando o prefeito da comunidade ainda mais. Então a gente conseguiu, através das obras, através da boa condução daquele período sensível, essa reeleição com uma votação bastante expressiva nas urnas. E agora, nesse teu segundo mandato, qual é a coisa que mais marcou? Aí tu tens que me dizer uma coisa positiva e uma negativa também, Porque na vida de prefeito sempre tem algum perrengue também passando. Claro, o que mais marcou também foi a maior obra de mobilidade urbana da história que entregamos, que é a Ponte Zeli-Tirol, uma ponte bastante significativa e importante para a nossa cidade, que liga o bairro das Nações ao bairro dos Estados, ao bairro Ribeirão das Pedras, praticamente melhora sensivelmente a mobilidade urbana do nosso município. O que você levava 30, 40 minutos para cruzar a cidade, hoje você faz em 3, 4 minutos. Então você vê a importância para a mobilidade urbana desse investimento. Uma baita redução de tempo, Uma baita redução de tempo, e isso é importante porque não só reduz o tempo, faz com que a pessoa possa viver mais com a sua família, possa não ficar no trânsito e praticar uma atividade física, então acaba melhorando a qualidade de vida das pessoas. Mas também nós estamos fazendo aqui um grande projeto de revitalização do nosso parque municipal, para quem aqui, o ouvinte da região, é onde é o motódromo em Indaial. Além disso, também nós estamos entregando a policlínica de referências, que também é algo bastante importante no investimento da qualificação e estruturação da saúde primária do nosso município, então será entregue também em breve. Então foram 3 grandes obras significativas também, que foram entregues para a comunidade. Indaial também, no nosso segundo mandato, recebeu um importante reconhecimento, como a 3ª melhor cidade em qualidade de vida
vida do estado de Santa Catarina. Então, isso é fruto do desenvolvimento não só na área de infraestrutura, mas também no investimento da melhora da qualidade de vida da nossa população. Em dados oficiais, nós conseguimos essa premiação, que foi bastante importante também. Indaial foi reconhecida entre as cidades de 30 a 100 mil habitantes, a primeira em Santa Catarina no atendimento à saúde, também com dados oficiais, né? Em 2022, a cidade sul-americana do desporto, recebendo uma premiação internacional. Então isso mostra que, além do trabalho que nós fizemos de grandes investimentos na área estrutural do município, a área da qualidade de vida, do atendimento às pessoas, da saúde e da educação, também teve um trabalho muito essencial de toda a nossa equipe de governo. E agora perrengue, prefeito? Um perrengue difícil aí que você passou agora nesse segundo mandato. Eu vejo com certeza aí foi a questão aí da justiça eleitoral que aconteceu na nossa eleição, né, que entendeu em primeira instância. É claro que a gente confia muito que essa decisão será reformada em segunda instância, que acabou penalizando porque uma obra foi entregue no dia 22. E a justiça, então, de primeiro grau entende que a entrega dessa obra no dia 22, que é o número do Partido Liberal, teria influenciado nas eleições de Indaial, o que a gente discorda com bastante veemência, porque o trabalho da sucessão, e também foi a primeira vez que um prefeito fez o sucessor na cidade de Indaial, foi um trabalho de conjunto de várias ações, não foi um trabalho isolado, uma inauguração isolada, sendo que o nosso candidato Silvio nem o Jonas sequer compareceram na inauguração. Então a gente teve aí no final do mandato toda essa situação que, embora ganhamos a eleição, a população escolheu o Silvio e o Jonas, a justiça passou a questionar o resultado por conta de uma inauguração que eles sequer compareceram. Então foi um momento bastante difícil, porque é algo que a comunidade fica numa insegurança, numa incerteza. Isso é ruim, muito ruim para a cidade. Eu vejo que isso atrapalha muito a cidade, mas a gente certamente espera que o nosso Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina reveja essa decisão que, ao meu ver, foi muito absurda. Até o Silvio esteve aqui, não faz muito tempo, logo depois que acabaram as eleições, a gente conversou um pouquinho sobre como foi a eleição, a gente falou da Kombi, do Patriota também, que vocês fizeram, desenvolveram ali para as eleições, e você comentou que foi a primeira sucessão que se faz, então, em Indaial, é isso? É a primeira vez que o prefeito faz o sucessor em Indaial, então fui eleito, reeleito, e a gente encerra o mandato fazendo o sucessor, Isso é fruto de todo um trabalho que a gente fez aí à frente do município, Isso é muito difícil, é algo que é bastante difícil, trabalhar o processo sucessório, e a gente conseguiu fazer e vencer esse processo, O Silvio, que inicia a eleição com um percentual bastante baixo, mas que ao longo da campanha houve um crescimento bastante grande e vence ao final dela as eleições. Em relação à ponte, ali que o senhor comentou, leva o nome do Zelir, que foi o seu vice, Você também passou por essa situação de perder o vice, durante a sua caminhada, durante esse mandato. Como é que foi essa situação dentro da prefeitura e para você também como prefeito? Foi bastante difícil, porque o Zelir, que era carinhosamente conhecido como Tirol, era alguém que a gente tinha uma grande proximidade. E também não é muito comum, porque às vezes o vice sempre está, em muitos casos, em conflito com o prefeito. Nós éramos ao contrário, Era um trabalho feito em conjunto, a gente trabalhava em conjunto. Então ele foi meu vice no primeiro mandato, e logo quando a gente inicia o segundo mandato, um câncer no pâncreas, em pouco tempo leva ele, Então no primeiro ano de mandato ele veio a falecer. Foi bastante difícil, porque o Tirol exercia uma função bastante importante junto com a gente também, e foi desafiador, mas graças a Deus também vencemos esse desafio aí e conseguimos levar adiante a nossa administração. E é interessante, prefeito, porque ele foi seu vice no primeiro mandato, não fizeram alteração, para disputar o segundo, e ele permaneceu, Permaneceu, e a gente tinha sempre essa discussão, mas o Tirol foi alguém que acreditou no nosso projeto lá no início, porque eu também, quando fui candidato, foi bastante desafiador, nós tivemos que enfrentar uma eleição bastante difícil, mas também vencemos pela primeira vez, e não tinha porquê, pelo trabalho que a gente desenvolveu em conjunto, substituir o vice. Então ele acabou também sendo meu vice na reeleição.
Bom, passado aí então o mandato de prefeito, primeira vez, no primeiro mandato, segundo também prefeito, você também já foi vereador, né, da cidade de Indaial. E o que esperar agora para os próximos anos, considerando que a gente tem uma eleição nacional, né, em 2026 e depois outra municipal a partir de 2028? Certamente, né, nós vamos em 2026 estar à disposição da nossa comunidade, não só de Indaial, mas do Vale Europeu e também de toda Santa Catarina, levando um pouco a nossa experiência, né? Apesar de jovem, a gente já tem uma bagagem política bastante interessante, como você falou, já fui vereador, por 2 vezes prefeito, que faz com que a gente tenha uma visão ampla do entendimento de cidade, mas principalmente do entendimento de região, e o nosso nome certamente estará à disposição ou para uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, né, conforme for a orientação do PL, do governador Jorginho Melo, onde o partido do qual nós estamos filiados. Então nós vamos estar certamente trabalhando para ter esse espaço, e eu acho que é importante para a nossa região, porque embora o Vale Europeu seja uma região bastante populosa, economicamente muito forte em Santa Catarina, ainda nos falta muita organização política, de votarmos em representantes que certamente vão representar aqui a nossa região. E aí depois é aquela situação que acontece, né? Tanto no Congresso quanto na própria Assembleia Legislativa, né? O Vale Europeu sempre fica quase por último. Então, realmente ter um representante é fundamental, né, prefeito? Com certeza, né? Não só um, mas vários representantes. Eu sempre digo que quando uma região não está representada por uma voz, é como uma pessoa ir para o fórum, né, quando tem uma demanda judicial sem advogado. Então, as vozes que estão lá, elas servem para quê? Para brigar, para ser o advogado da região, e por isso que é bastante importante essa consciência das pessoas aqui do Vale Europeu em votar em pessoas que têm condições de representar a região. O senhor foi filiado ao PSDB, né, ao Partido da Social Democracia Brasileira, e se elegeu por 2 vezes prefeito pelo PSDB. Essa mudança para o PL, você acredita que pode fortalecer uma possível candidatura em 2026? Eu acredito que sim, né, porque o nosso país ele estará dividido entre a esquerda e a direita. Esse discurso será bastante intenso. Na minha época de PSDB também era assim, então eu estava no PSDB porque o PSDB era o contrário ao PT, era o que disputava contra o PT, o que mostrava uma visão diferente da forma do PT administrar, e ao longo do tempo, ao meu ver, essa situação foi se perdendo, e a filiação ao Partido Liberal foi justamente por isso, né? Porque o meu ideal, né, aquilo que a gente sempre construiu, sempre foi alinhado com os princípios da direita. E agora, então, prefeito, essa proximidade, né, estando no Partido Liberal, o PL, que é do também atual governador de Santa Catarina, né, o Jorginho, existe alguma possibilidade de, finalizando o seu mandato, que termina no dia 31 de dezembro, de você assumir alguma pasta no governo estadual? Existe essa possibilidade, é claro que não tem nada confirmado ainda, porque as confirmações vão acontecer no mês de janeiro, né? Então nós estamos aí finalizando os mandatos, e é o que o governador tem dito para todos os prefeitos: primeiro finaliza o mandato, que vai ter o espaço para as lideranças do PL no governo. Então a gente está na expectativa, sim, e nós estamos certamente à disposição. E existe alguma pasta que o senhor poderia adiantar, que talvez, de repente, quem sabe, talvez pudesse assumir, ou ainda é muito incerto? Não, nesse momento ainda é muito certo, né? O governador Jorginho Melo, embora haja bastante informação no sentido do que vamos assumir, tanto eu como o prefeito Mário, que também é uma liderança do PL aqui da região, mas ainda não tem nada confirmado aí para nenhuma das lideranças. Bom, e falando, né, em lideranças, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem entrar na política, porque muita gente assiste e às vezes só quer acompanhar, ficar por dentro, né, da política, especialmente aqui regional, mas muitas pessoas veem os políticos como uma pessoa que os inspira. Qual é o recado que você deixaria para uma pessoa que quer participar desse processo eleitoral? Eu creio que vale muito a pena participar do processo eleitoral, né, estar na linha de frente do processo eleitoral, porque muitas pessoas gostam de dar os palpites, gostam de estudar, de acompanhar, mas a linha de frente precisa também de pessoas boas, precisa de pessoas competentes, né? Precisam de pessoas principalmente preparadas para ser um representante, porque hoje você representar uma comunidade, uma cidade ou uma região
é necessário competência, é necessário formação, né? Então o recado que eu dou para as pessoas de bem, que elas façam parte sim da política, porque a partir do momento que você que é preparado, você que é bem intencionado, se distancia da política, as pessoas que são mal intencionadas, que não têm o preparo, acabam ocupando os cargos. Isso é muito ruim, né? Não só para a região ou para a cidade, mas isso é ruim para o país. Então é importante que as pessoas que são preparadas e são bem intencionadas participem efetivamente da política. Prefeito, para a gente então finalizar, né, um balanço aí sobre os seus 8 anos dentro da prefeitura. Como é que você avalia a sua gestão? Tem algo que você deixou de fazer que hoje tu pensa, ai, pena que não deu tempo para fazer? Porque a gente sabe que tem a parte burocrática, né? É licitação, é fazer projeto, enfim, não é tão simples também, né? Nós tínhamos um projeto bastante arrojado, que era a Arena Multiuso, que ficou no projeto, mas a gente acredita que o Silvio e o Jonas, né, estarão dando continuidade a esse projeto. Então é um local no nosso parque municipal, né, o nosso parque Jorge Hart. Essa arena está projetada para ser construída lá. Um local bastante importante, porque a partir do momento que o parque tiver a arena, então grandes eventos esportivos de Santa Catarina podem acontecer lá, né? Hoje que a gente já tem em Indaial o torneio de verão, que é algo que faz Indaial também ser reconhecido em toda Santa Catarina e o Brasil, e certamente a Arena Multiuso, que eu tenho certeza que o Silvio e o Jonas levarão esse projeto adiante, permitirá que outras modalidades esportivas também possam, né, ter os seus eventos aí na cidade de Indaial, não só o esporte, mas como a cultura também. Os grandes eventos da região e até do estado possam acontecer na nossa cidade. E o senhor avalia então sua gestão de forma positiva? Eu avalio de forma positiva, não só eu, mas como a comunidade, né? Porque, como eu falei já no início, fazer o sucessor já não é uma tarefa fácil, né? Então, quando a gente consegue ser eleito, é importante ser reeleito, mas quando a gente faz o sucessor, é a demonstração, né, da comunidade que o nosso trabalho tem dado certo. Prefeito, obrigada, né, pela sua vinda até aqui, para a gente conversar um pouco, fazer um balanço da sua gestão nesses 8 anos de prefeito e deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Eu que agradeço, Fran, né, eu agradeço a Jovem Pan também pela oportunidade de sempre estar aqui divulgando as ações da nossa comunidade, dizer que estaremos sempre à disposição para esses assuntos de interesse da nossa região, né, e aqueles que a gente não tiver oportunidade, desejar a todos aí um Feliz Natal e um próspero 2025. Bom, esse foi mais um Conecta Pan. Hoje a gente conversou com o André Moser, que é prefeito da cidade de Indaial. O mandato dele termina agora dia 31 de dezembro. Foi prefeito por 8 anos da cidade vizinha aqui de Blumenau. A gente já conversou com outros prefeitos aqui da nossa região. Está disponível aqui na nossa plataforma. E se você gosta de política, acompanhe ainda mais aqui o nosso canal. E se inscreva também aqui no canal, participe, deixe seu comentário, a sua curtida e até a próxima.